Olá, finalmente eu bati a marca de 100 inscritos, muito obrigado a todos. E como o prometido, estou com um vídeo de 10 minutos. E para complementar, uma nova teoria. Essa é uma teoria que eu estava muito ansioso para fazer. E finalmente uma teoria que eu posso chamar de minha. E essa teoria é: e se Sonic fosse para o mundo da série de Flash? Bom, vamos lá. Hopelessly stupid. A nossa história começa em Mobius, quando Sonic estava invadindo a base de Eggman para tirar as esmeraldas do caos que estão lá com ele. No processo, Sonic acaba destruindo muitos robôs. Ao chegar na frente da sala onde está o Eggman, aparece um robô gigante que tenta impedir a passagem de Sonic, mas o Sonic dá um spin dash no robô fazendo com que ele exploda. Ao chegar na sala onde está as esmeraldas do caos, Eggman diz que Sonic chegou tarde demais, porque a máquina que Eggman construiu servia para energizar um canhão que transformaria todos de Mobius em robôs. E o canhão estava pronto para ser ativado, só precisava apertar um botão. Após explicar, Eggman aperta o botão, mas, enquanto Eggman estava explicando, Sonic em super velocidade corta o cabo que estava ligando as esmeraldas do caos com o canhão, fazendo com que as esmeraldas do caos fossem ativadas sem energizar nada e abrindo um portal. Eggman, ao perceber isso, ele tranca Sonic naquela sala e foge dali. Sonic e as esmeraldas. Sonic estava atravessando o portal. Aparecem mais 6 portais pequenos, que acabam sugando 6 das 7 esmeraldas do caos, que acabam indo para lugares diferentes. Ao atravessar o portal, Sonic se pergunta onde ele está. Ele estava em cima de um prédio em Central City. Com isso, ele desce do prédio e ele vê um jornal no chão. Ele pega o jornal e o lê. Estava escrito o seguinte: Velocista Escarlate salva a cidade mais uma vez. Flash. Sonic se pergunta se esse velocista é rápido mesmo. Então, ele decide dar uma olhada na cidade e conhece-la. Quando ele estava correndo pela cidade, ele vê um prédio em chamas, que ao ver isso, ele corre para dentro do prédio, salvar o máximo de pessoas. Felizmente, ele consegue salvar todas as pessoas e ele vai embora correndo. Ao Sonic sair dali, Flash chega alguns segundos depois e ele pergunta o que aconteceu. Uma pessoa qualquer fala que ele só viu um raio azul e do nada todas as pessoas que estavam no prédio foram para o lado de fora. Então, Flash entra no prédio e vê um espinho azul no chão. Então ele pega o espinho e leva para os laboratórios Star. Flash se pergunta se foi o Zoom que fez aquilo, mas ele tem certeza que o tal do raio azul tomou a velocidade 9. Ao chegar nos laboratórios Star, Flash fala para o Cisco escanear aquele espinho para ver o que aquilo tem de especial. Ao escanear, Cisco fala que aquilo é incrível e que aquele espinho tem energia ilimitada. Alguns momentos depois, eles têm um alerta de meta-humano. Ele vê que tem outro velocista pela cidade. Então o Flash vai atrás desse velocista. Nota: o tempo que está se passando a história é na 3ª temporada. Fim de nota. Bem, com Sonic, ele estava gostando daquele lugar e que como a vida deles é simples, ele fala que aquele lugar não era tão ruim, mas de qualquer forma, ele tinha que arrumar um jeito de voltar para o seu mundo. Ele percebe que ele foi levado para esse mundo por causa das esmeraldas do caos. Então chega em uma conclusão que ele precisa das esmeraldas para ele voltar. Com isso ele vai procurar as esmeraldas do caos. Então, ele começa a correr, mas, atrás dele estava o Flash tentando pegar o Sonic. Ele então começa a acelerar e ao ver o velocista, Sonic fala: então esse é o famoso herói dessa cidade. Vamos ver se é rápido mesmo. Ao ver Sonic,
Flash se pergunta o que é essa criatura, mas de qualquer forma ele precisava parar o ouriço azul, porque ele acha que Sonic tomou a droga da velocidade. Ao perceber que Flash estava atrás dele para o capturar, Sonic tenta fugir, mas sem sucesso. Então Sonic decide se deixar capturar para ver onde Flash vai o levar. Com isso, ele finge que tropeça e também finge que desmaia. Flash estranha isso, mas mesmo assim ele leva para a sala de contenção para meta-humanos nos laboratórios Star. Ao acordar do seu falso desmaio, Sonic vê que está em uma salinha pequena com o Flash do lado de fora. O Flash pergunta para si mesmo: que criatura é essa? O Sonic responde: eu sou o ouriço. Flash fica surpreso ao ver que o ouriço sabe falar e pergunta como o Sonic sabe falar. Sonic responde: eu nasci assim. Então o Flash pergunta ao do porquê Sonic injetou a V9. Sonic responde que não sabe o que é isso e ele explica de como foi parar ali. Mas Flash não acredita em Sonic, já que o Flash Reverso e o Zoom eram os amigos dele e enganaram o Flash. Então Sonic percebe que vai ter que fazer isso sozinho. Ao perceber isso, Sonic pega a única esmeralda do caos que está com ele e usa o controle do caos, saindo de lá e indo parar no meio da cidade. A ideia de Sonic é o seguinte: usar a esmeralda que ele já tem para localizar as outras. Então Sonic pensa em procurar as esmeraldas agora, mas ele percebe se começar a correr no momento o Flash vai vir atrás dele. Então, Sonic espera ao anoitecer para ir atrás das esmeraldas. Enquanto isso Flash tenta achar Sonic por toda a cidade, mas Sonic estava escondido em uma floresta, em que o Flash não conseguiu achar ele. Então, algumas horas depois, a noite chega, mas mesmo estando de noite, Sonic sabe que o Flash ainda pode estar por aí. Então, Sonic começa indo devagar. Alguns minutos depois, Sonic estava andando pela cidade, quando ele vê uma esmeralda do caos em uma loja. Então Sonic usa o controle do caos para entrar na loja, já que ele não quer destruir a propriedade. Pegando a esmeralda, ele usa de novo o controle do caos para sair. Quando Sonic sai da loja, ele vê um carro de polícia perseguindo um carro. Ao ver isso, Sonic esquece do Flash e vai deter o bandido. Então o Sonic fura os pneus do carro com seus espinhos, fazendo o carro parar. Então o bandido sai do carro. Ele se pergunta que criatura é aquela e ele tenta atirar em Sonic, mas como era de se esperar, o Sonic desvia com facilidade e ele dá um chute na nuca do bandido, fazendo ele desmaiar. O policial, mesmo estranhando aquele animal estranho, agradece ao Sonic, e então, o policial leva o bandido no carro e vai embora. Flash chega no local e que estava observando de longe, fala que agora acredita em Sonic. Sonic diz que quer conhecer o local onde o Flash se esconde e que quer conhecer os amigos do Flash. Então, Flash leva Sonic para os laboratórios Star e mostra todos os seus amigos, Kipling, Cisco, o HR e a família dele. Sonic elogia a família que Flash tem. Flash fala obrigado e pergunta para o Sonic como ele tinha aqueles poderes. Sonic fala que não sabe. Flash também pergunta se Sonic tinha família. Sonic fica um pouco triste e fala que não, mas ele fala que tem amigos incríveis, Sonic. E então, Flash pergunta para o Sonic como ele foi parar nesse mundo. Sonic explica sobre o portal e explica sobre as esmeraldas do caos. Ele fala que precisa achar as esmeraldas o mais rápido, porque senão, a esmeralda vai cair em mãos erradas. O Flash concorda com isso. Sonic dá uma esmeralda para o Flash. Sonic explica que se a esmeralda começar a reagir de algum jeito, é porque tem uma esmeralda perto dele. Flash entende. Então, para ser rápido, piada intencional, os dois circulam o mundo e acham 6 das 7 esmeraldas do caos. Por não estarem achando a última esmeralda, eles voltam para os laboratórios Star. Sonic pergunta se o Flash achou a última esmeralda. Flash fala que não. Eles se perguntam se aonde deve estar essa esmeralda. De repente aparece o Savitar e ele pergunta: essa esmeralda? Onde Sonic e Flash veem que o Savitar está segurando a esmeralda e eles falam: devolva essa esmeralda. O Savitar responde: então vem buscar. Com isso, Sonic e Flash correm atrás de Savitar em velocidade máxima, mas eles não conseguem alcançar o Savitar. Então Sonic usa o controle do caos, aparecendo na frente de Savitar, dando um chute com toda a força nele, fazendo com que parte da armadura fosse quebrada e fazendo ele soltar a esmeralda. Mas mesmo prejudicado,
espancado. Savitar começa a espancar Flash de todas as formas. Ao ver essa cena, as esmeraldas do caos ficam negras e Sonic se transforma em Dark Sonic. Ao perceber isso, Savitar tenta fugir, mas em uma velocidade que nem o Savitar conseguiu ver, Sonic começa a espancar Savitar, fazendo com que a armadura dele fosse totalmente quebrada. Quando Sonic estava prestes a matar Savitar, ele percebe o que está fazendo e volta para a forma base. Então ele leva Savitar para a sala de contenção para meta-humanos e leva o Flash para os laboratórios Star para Caitlin cuidar das feridas do Flash. Alguns dias depois, Flash está totalmente recuperado. Após isso, Flash fala para o Sonic: "Antes de ir, eu quero lhe propor algo." Sonic pergunta o que é, e Flash responde: "Quer apostar corrida?" E Sonic aceita. O percurso é dar a volta ao mundo em Central City. Então, dá-se a largada e os dois começam a correr no máximo deles. Bom, quando os dois estão na linha de chegada, eles empatam. Nota: eu fiz eles empatarem só para não houver briga entre vocês. Ao terminarem a corrida, os dois falam que foi uma boa corrida. Então, todos os amigos de Flash se despedem, inclusive Flash se despedem de Sonic. Quando eles se despedem, Sonic se transforma em Super Sonic e ele abre um portal, mandando ele para Mobius, e assim terminando a teoria. Muito obrigado a todos pelos 100 inscritos. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like e ativem o sininho para receber todas as notificações. Falou, gente!